A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar a terceira parte do que é pecar. Vamos falar sobre estarmos livres do pecado, né? Como é que nós ficamos livres do pecado? Olha lá, o homem por si mesmo não possui capacidade de se libertar do pecado, né? Mas lá em Romanos 6,18 diz assim: E libertado do pecado, foste feitos servos da justiça. João 8,32, bem conhecido a todos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quer dizer, quem é a verdade? É a palavra de Deus, a Bíblia e Jesus, né? Gálatas 5,1, estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou e não tornei a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Quer dizer, quando Cristo nos liberta, não voltamos mais a pecar, para não estarmos debaixo da servidão, né, do inimigo, de Satanás. Porém, através da obra expiatória de Cristo, é que Deus providenciou a salvação do homem do pecado. Lá Oséias 13,14, já no Velho Testamento. E os remirei da violência do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? O arrependimento será escondido de meus olhos. Lá nos Salmos dos filhos de Corá diz assim, Salmos 49:7. Nenhum deles de modo algum pode remir o seu irmão ou dar a Deus o resgate deles. No 49:8, pois a redenção de sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam antes. Nenhum ser humano é capaz de pagar o preço pelo seu pecado. Somente Jesus fez isso voluntariamente em sua morte de cruz. Romanos 3,24, né? Sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então nós somos justificados gratuitamente pela redenção, né? Pela graça de Jesus Cristo. Primeiramente, o homem é liberto da culpa do pecado. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 8,1. Porque agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que andam segundo a carne, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então nós não andamos mais nas vontades e desejos da nossa carne, mas nós andamos no Espírito, como fala Paulo lá em Gálatas, né? Que a carne milita contra o Espírito, quer dizer, ele guerreia contra o Espírito, né? Nossas vontades às vezes é maior do que a vontade de Deus, a vontade do Espírito, né? Romanos 8,2 diz assim, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Livres do pecado, recebemos o perdão de Deus através da justificação, um ato próprio de Deus. Então, a justificação, nós somos justificados por Cristo. Quando nós erramos e nós nos arrependemos, Cristo nos justificou, porque Ele morreu na cruz por nós, para que nossos pecados fossem lançados fora, né? Fossem tirados nossos pecados. Ele levou todos os nossos pecados e dores lá no madeiro, voluntariamente, para que nós pudéssemos ser salvos. Romanos 4,25, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Romanos 6,7, porque aquele que está morto, né, na carne está justificado pelo pecado. Romanos 6,8, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Então veja bem que eu gosto de responder todas essas perguntas mediante a palavra de Deus, né? Porque eu não posso pôr o que eu acho, porque o que eu penso, porque não é de Deus. Mas tudo que está escrito na Bíblia vem de Deus. Então é melhor falar do que está escrito do que falar de si próprio, né? Como muitas pessoas falam de si próprio aquilo que eles acham. Não, nós temos que falar aquilo que Deus acha, que Deus já escreveu e deixou para nós na Bíblia. Olha lá, Deus diz que na palavra que depois que aceitamos a Jesus como Salvador, Ele paga o preço e as ofensas e em seguida trata o ofensor como nunca tivesse cometido pecado algum.
Então veja, como nós nunca tivéssemos cometido pecado, ele trata nós dessa maneira. Como uma nova pessoa, aquilo que Nicodemos não conhecia, não sabia, né? O que era nascer de novo, né? Ele achava que tinha que entrar no ventre da mãe. Mas nós sabemos que nascer de novo é quando nós somos batizados nas águas, aí voltamos, né? Matamos aquele velho homem e ressuscitamos ali dentro das águas, como saindo das águas, uma nova criatura. Os filhos de Corá, né? Os Salmos 88, feito pelos filhos de Corá, no versículo 12, diz assim: saber-se-ão as tuas maravilhas nas trevas e a tua justiça na terra do esquecimento. Olha lá, nós vamos ficar na terra do esquecimento do nosso pecado, não? Hebreus 10, 7, e jamais me lembrarei de seus pecados e das suas iniquidades. Ó, se Deus não se lembra, para que você tem que se lembrar do que você fez no passado? Se alguém te acusar do seu passado, não pode repreender, porque não é de Deus, porque Deus aqui diz que quando nós somos uma nova criatura, quando nós nascemos de novo, ele jamais se lembrará dos nossos pecados. Pode repreender, porque não é de Deus quem está te acusando do seu passado. Se você já pediu perdão para Deus, se arrependeu e fez as obrigações que Deus determinou dentro da palavra. Lá, depois de remido, é liberto do poder do pecado, e esse processo dura a vida toda, o qual a Bíblia chama de santificação. Então, quando nós estamos em santificação, esse processo de libertação vai durar na vida toda, eternamente. Por fim, o homem é liberto definitivamente da presença do pecado, e isto ocorrerá na glorificação, isto é, na sua ressurreição ou no arrebatamento, quando Cristo vier buscar a igreja, né, que é os remidos, que somos nós, e eles receberão um novo corpo, glorificado, que não mais estará sujeito ao pecado. Então lá Paulo fala em 1 Coríntios 15, 54, diz assim: quando isto, que é corruptível, se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrito: tragado foi a morte na vitória. Romanos 5:21, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Mas isso já foi profetizado lá no livro de Isaías, mais ou menos entre 700 e 750 anos antes de Cristo. Isaías 25, 8. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os mortos, e tirará o opróbrio, né, a vergonha do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. Então veja que Deus, desde o Velho Testamento, já estava alertando sobre, né, a ser, né, uma nova criatura, que será aniquilado todo o mal que estiver em nossas vidas. Mas enquanto estamos vivos nesse mundo, mesmo justificados, remidos ainda estão sujeitos ao pecado. Então não tem como muitos falam que quem aceitou Jesus já está salvo para sempre. Não. Aqui na Bíblia fala que mesmo os remidos ainda estão sujeitos ao pecado. Nós estamos sujeitos ao pecado porque nós somos carne. Veja lá, em 1 João, capítulo 1, versículo 8, diz assim: se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Primeira carta de João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. No 10. Se dissermos que não pecamos, fazemo-los mentirosos, e na sua palavra não está em nós. E veja bem, se a gente falar que nunca vai pecar, que nós já estamos salvos, estamos mentindo. Porque enquanto estivermos vivos, nós vamos errar, mas nós temos Jesus Cristo que nos justifica a nós do pecado quando nós nos arrependemos e não pecamos mais. Nos Salmos de Davi 32:5 diz assim: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia Davi, né? Confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Salomão, né? O Provérbios de Salomão
Provérbios 28:13 diz assim: o que encobre as tuas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa a deixa e alcançará misericórdia. Veja bem, então nós temos que confessar o nosso pecado. Se nós deixamos ele em oculto, achando que ninguém está vendo, talvez aqui na terra nós não vemos mesmo, mas Deus com certeza está vendo tudo. Deus está vendo tudo. E para encerrar, vou deixar aqui uma palavra para encerrar. Assim, este não andam mais segundo a carne, e suas obras perversas, mas andam segundo o Espírito num modo de vida completamente oposto ao pecado, que demonstra o caráter de Cristo através do fruto do Espírito Santo em nossas vidas. Então nós temos que deixar o Espírito Santo trabalhar em nossas vidas e esquecer as vontades da carne. Porque as vontades da carne vão nos levar lá para o lago do fogo do inferno. Mas as vontades do Espírito vai levar nós para a salvação eterna. Deus abençoe a todos. Não esqueçam de pôr o joinha, compartilhe com seus amigos, inscreva-se, você que não é inscrito. E você que quiser ver a série toda, entra lá nesse canal mesmo, no playlist, e veja a série completa do que é pecar. Amém? Deus abençoe a todos. E tem muitas outras séries também que você pode acompanhar. Essa já é a postagem número 101. Então, teremos muito mais postagens ainda até a volta de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Até uma próxima.